Olha, já está vivo. Ok. Começamos, podem começar Ok. a live. Então, boa noite a todos e todas. Em nome da diretoria da Sobrasp, agradeço a presença de todos. E é com muito prazer que estamos aqui para mais uma live da série Experiências para manter e solidificar os núcleos de segurança do paciente. Hoje com o tema Funcionamento dos núcleos de segurança do paciente, como enfrentamos a pandemia e como estamos hoje. No mês de abril, comemoramos a instituição do Plano Nacional de Segurança do Paciente no país e, com ele, todos os desdobramentos que nos trouxeram até aqui e a certeza de que muito ainda temos a caminhar quando falamos em segurança do paciente, né? Então, para comemorar essa data, a Sobrasp se organiza ano a ano com uma programação que inclui os temas de maior relevância, sempre de maior relevância para o momento, e esse ano tivemos a gratificante participação de membros da nossa comissão científica, que com carinho e zelo incluíram essa série de lives para a troca de experiências dos núcleos de segurança do paciente, né? Então, essa troca de informações, experiências, de conhecimento, nos permite ampliar novos horizontes, desperta o olhar para os novos caminhos e contribui para o desenvolvimento pessoal e também profissional. Consideramos que é uma riqueza, sempre uma riqueza, né? Fazer troca de experiências. E aqui estamos. E desde o início da pandemia, em março de 2020, passamos a vivenciar situações antes inimagináveis, né? Então, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. E a situação atingiu de forma avassaladora tanto os países desenvolvidos quanto os ainda em desenvolvimento, e a necessidade de respostas aceleradas para evitar a propagação da Covid-19, também o aumento da mortalidade que vivenciávamos a cada dia. Então, muitos fatores mobilizaram, né, um cenário mundial. E estamos aqui hoje para discutir essa experiência de unidades, né, que vivenciaram muito de perto algumas estratégias possíveis de melhoria, e hoje à noite está aqui para a gente fazer toda essa discussão em torno do que poderemos, do que fizemos, como estamos e para onde vamos, né, nesse cenário de pós-pandemia, né, praticamente podemos dizer assim. Então, para isso, né, até porque a pandemia nos colocou, a todos nós, nos cobrou, né, os processos de cuidado mais alinhados, uso dos protocolos, um olhar mais aprimorado para os fatores contribuintes, né, de uma forma mais abrangente. E aí foi necessário ressignificar, e com tudo isso aprendemos, amadurecemos, e estamos aí para fazer uma discussão acerca desse cenário. E para isso, estamos aqui para uma roda de conversa, né, um momento interativo entre todos nós, que, inclusive, vocês que estão assistindo também poderão participar através do chat, encaminhando dúvidas, perguntas e o que mais for necessário. E, para isso, foram convidados, né, pela nossa comissão científica e pela nossa diretoria, as profissionais que estão inseridas num contexto de uma prática diária de segurança do paciente, que são a enfermeira Deise Quadros e a psicóloga Márcia Ziebel. E elas estarão conosco a partir de agora. Apresentando a enfermeira Deise, ela é enfermeira da Gerência de Risco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, coordenadora da Rebraensp, Núcleo Porto Alegre. Ela é especialista em qualidade de saúde e segurança do paciente pela Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz, mestre em enfermagem e doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos também, junto conosco essa noite, a psicóloga Márcia Ziebel Ramos. Ela é psicóloga do Serviço de Medicina Ocupacional e coordenadora do Programa de Intervenções Psicossociais em Saúde e Trabalho no Enfrentamento da Pandemia, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre também. Ela é especialista em administração hospitalar pelo Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde, da PUC, e mestre em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, boa noite, primeiramente, Deise, né? É um prazer enorme estar aqui com você. E boa noite, Deise.
Pode se Boa apresentar. noite, Sônia. Boa noite a todos e todas. É um prazer também estar aqui nessa noite e agradecer o convite da Sobrasp para poder estar aqui compartilhando um pouco das nossas experiências, então. Ótimo, muito obrigada por ter aceito o convite, estar conosco. E a psicóloga Márcia Ramos, seja bem-vinda à nossa live da noite, né? Está sem som, Márcia? Estou sem som, desculpa. Muito obrigada, Sônia. Agradeço muito ao convite, né, da Sobrasp, na sua diretoria científica, né, na sua comissão científica, na sua diretoria, por estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco, né, da nossa experiência aí durante pandemia, pós-pandemia, e podendo pensar, então, junto com vocês, as interfaces, né, da segurança do paciente com a saúde do trabalhador. Ah, muito bom isso, muito bom trazer para cá esse tema que foi bem presente durante a pandemia, bem necessário, né? Então, para começar a nossa roda de conversa aqui, eu gostaria de direcionar uma pergunta aqui para a Deise, que ela pudesse, né, não seria bem uma pergunta, que você pudesse, Deise, falar um pouco da sua instituição, da sua trajetória no Núcleo de Segurança do Paciente, porque você coordena o Núcleo de Segurança do Paciente no hospital, você pode falar um pouquinho desse trabalho para a gente, para nos conhecermos melhor, né? Tá bem, então, Sônia. Vou falar um pouquinho, então, de como que é o funcionamento do núcleo de segurança do paciente. Nós temos, o nosso núcleo, ele é composto, então, pelo programa de qualidade e pela gerência de risco. Eu faço parte do núcleo, né? Nós temos um coordenador, que é um professor, o professor Ricardo, que é o nosso gerente de risco, e a nossa representante, então, do programa de qualidade, é a doutora Helena Barreto. Essas duas pessoas são, então, os coordenadores do nosso núcleo. E o nosso núcleo, ele remonta ali os anos de 2013, 2014, aonde, desde lá, nós viemos, assim, com uma trajetória, olhando também por conta de questões voltadas à acreditação. Nós somos acreditados pela Joint Commission International em 2013, nós somos reacreditados em 2017, e atualmente estamos trabalhando, então, para uma nova acreditação agora nesse ano de 2022. Nós, ao longo dessa trajetória, então, nós temos uma estruturação, olhando para os nossos eventos, olhando para as questões de qualidade e segurança. Para isso, a gente tem reuniões semanais, em uma ocasião a gente se reúne com os membros do núcleo de qualis e gerência de risco, e quinzenalmente a gente se reúne com membros da diretoria, olhando então para os eventos que nós temos na instituição, para oportunidades de melhoria, definindo ações que a gente pode então pensar conjuntamente. Internamente, nós temos também um boletim de qualidade e segurança, onde a gente divulga os nossos eventos e os nossos incidentes, a gente divulga os nossos planos de ação, e também projetos de melhoria que vem sendo trabalhado com as áreas. Além disso, a gente tem outras possibilidades, então, de discutir os nossos incidentes, que é um programa que a gente tem chamado FOCAR, que nesse programa a gente consegue, então, FOCAR-se é um acrônimo, né, que significa falar, ouvir, compartilhar, aprender e repensar, olhando, então, para quando as situações não saem conforme a gente desejaria, né? E o meu trabalho, ele é junto à gerência de risco, pensando, assim, olhando para questões, assim, de análise de eventos e olhando para os incidentes de segurança, e olhando para isso, assim, muito nas questões do núcleo de segurança. Um dos objetivos do núcleo é a questão de disseminar a cultura de segurança. Então, esse é um objetivo individual também, né? Não só um objetivo coletivo que a gente tem, mas é um objetivo individual do meu trabalho. E aí lembrei um pouco, assim, de ontem, de ouvir o professor Zé Newton falando, né, que ele falou muito das questões de cultura de segurança, e que a gente vai, de certa forma, falar aqui um pouco sobre isso, porque a gente precisa pensar
que em uma cultura de segurança não só é importante a gente medir, né, como disse o professor ontem, mas esse contexto que a gente tem aqui, ele é determinante para que a gente tenha boas práticas, para que a gente tenha práticas de segurança. E essa cultura de segurança, na verdade, é aquilo que a gente vem diariamente trabalhando e que todas as pessoas que me antecederam, né, desde a constituição do núcleo, desde 2013, buscam isso, refazendo processos de trabalho, implementando protocolos, buscando, então, ações de segurança e qualidade, tentando, de certa forma, não trabalhar com a ideia de que a gente, para ter processos mais seguros, por vezes dificulta o trabalho. Não é isso que a gente quer, né? Por vezes as pessoas têm esse entendimento, mas não é isso, a gente não trabalha nesse sentido. Mas no sentido de envolver os profissionais, e pensando que para envolver os profissionais, a gente precisa focar não só em ações de segurança do paciente, mas de segurança do profissional, que é um pouco disso que a gente vai falar nesse período que a gente vai estar aqui conversando, eu e a Márcia, contigo e com as pessoas que estão aqui nessa atividade. E quando eu penso assim que a possibilidade que a gente tem de analisar um evento adverso, de analisar uma situação que não saiu conforme o esperado, a gente olha muito para a possibilidade de aprender, né? Aprender com aquilo que deu errado, mas não o aprender no sentido romantizado, né? Aprender no sentido da gente poder realmente discutir, da gente poder entender por que algo não saiu conforme a gente gostaria, mas da reflexão que esse aprendizado nos proporciona. E aí, olhando para isso, assim, de uma possibilidade de ter uma comunicação aberta, de ter uma resposta não punitiva para os eventos adversos, e entender por que a gente faz com qualidade, mas essa qualidade precisa dar sentido e significado para quem está na ponta. Então, voltando para aquilo que eu falei ali no início, né, compreender o contexto e as dificuldades de implementar protocolos, de implementar procedimentos, POPs, ele precisa sair daquilo que está prescrito e se aproximar muito daquilo que vem sendo realizado. Né? Então, reduzindo esse gap que a gente tem entre o prescrito e o realizado, que a gente tenta se aproximar de ações de segurança e se aproximar das pessoas que realmente executam o trabalho que está prescrito. É um pouquinho disso. Nossa, muito bom, Deise. É um núcleo que já está atuante desde 2013, né? E tem uma experiência, um núcleo que realmente é bem atuante e tem uma experiência bem interessante para a gente trazer como discussão hoje. Muito obrigada aí pelo esclarecimento. E aí vamos aproveitar e ouvir a Márcia também em relação ao seu trabalho lá no Hospital das Clínicas. Fala um pouco dessa trajetória para a gente, para nós nos conhecermos um pouco mais também em termos de atividades, né, dentro da unidade hospitalar. Tá bem. Bom, então, gente, a minha trajetória no hospital é dentro da saúde do trabalhador, né? E aí o Hospital de Clínicas tem um serviço de medicina ocupacional, tá? Que é um serviço que agrega as áreas de medicina do trabalho, né? Engenharia de segurança do trabalho, enfermagem do trabalho, e algumas especialidades mais clínicas, digamos assim, né, que são disponibilizadas para o trabalhador do hospital, para o funcionário do hospital, como a gente chama, né, à medida da necessidade que ele tem. Dentro desse serviço de medicina ocupacional, nós temos uma equipe do Programa de Saúde Mental do Trabalhador, que a gente chama, né, que é composta por psiquiatra, psicólogos, assistente social, enfermeiro do trabalho e médico do trabalho. Então, essa equipe multidisciplinar desenvolve ao longo dos anos o serviço de medicina ocupacional. Certamente tem bem mais do que 32 anos, porque eu estou no hospital há 32 anos e quando eu entrei o serviço já existia, né? Então deve ter talvez 35 anos, alguma coisa assim.
E essa equipe, então, do Programa de Saúde Mental, o qual eu participo, né, como psicóloga do trabalho, desenvolve diferentes tipos de ações, digamos assim, né, desde um ambulatório de saúde mental do trabalhador, né, até várias atividades de intervenções coletivas junto aos trabalhadores, né, e atividades de promoção e prevenção da saúde do trabalhador, assim como atividades de intervenções institucionais, né. E nesse sentido, que essa equipe, né, de saúde mental do trabalhador e a equipe do próprio Serviço de Medicina Ocupacional tem diferentes interfaces, então, com o núcleo de segurança, né, desde do paciente, né, e com a própria gerência de risco e também, de certa forma, com a área da qualidade, mas principalmente com a gerência de risco, né, porque quando a gente se defronta com um evento adverso, a gente encontra lá os trabalhadores, né? E esses trabalhadores, né, são pessoas que são escutadas, que são acolhidas, né, e que são protagonistas, né, na maioria das vezes, da busca de soluções para como cuidar melhor e com maior segurança. E ao longo dessa trajetória de muitos anos, a gente vem então construindo um trabalho em conjunto, né, principalmente com a gerência de risco, como eu falei, onde a gente faz diferentes abordagens e intervenções de uma forma bem alinhada e que no evento pandemia, né, nos aproximou ainda mais. A gente teve a oportunidade de construir várias estratégias de intervenção em conjunto, que na sequência agora a gente vai falar um pouco mais. Muito bom, Márcia. Olha, a saúde do trabalhador foi realmente muito requerida nesse momento, né, no momento anterior que nós atravessamos, e bem interessante esse alinhamento com o núcleo de segurança e com as demais comissões do hospital, né, porque o momento realmente chamou, né, o núcleo de segurança e as outras instâncias para conversarem, para se alinharem um pouco mais, né. Isso foi a parte que, a princípio, né, é o que vamos discutir aqui, a princípio o que aprendemos, o que avançamos, mas indiscutivelmente esse alinhamento, essa conversa, essa comunicação mais efetiva que se buscou, alguma coisa frutificou de bom, né, nesse inteirinho. Muito bom, parabéns para vocês. E aí vamos aproveitar aqui e buscar saber de vocês, e a Deise já pode iniciar, de falar um pouco dessa questão do período da pandemia, as dificuldades, né, que a pandemia trouxe para o mundo, para as pessoas, para os profissionais, para as instituições, e fala um pouco dessas dificuldades que o núcleo, né, você como coordenadora de núcleo de segurança do paciente na instituição, vocês enfrentaram no dia a dia, ali na prática. Fala um pouquinho dessas dificuldades desse momento. Então, eu acho que, pegando um pouquinho dessa fala final da Márcia, assim, né, quando a gente, acho que tradicionalmente a segurança do paciente focava, né, vinha focando muito nas questões de segurança do paciente. E a nossa fala aqui vai se voltar muito para a segurança do profissional. E talvez o grande divisor de águas seja a pandemia. Nesse momento da pandemia foi onde a gente evidenciou a necessidade de que olhar para a segurança do paciente, ela não pode estar dissociada de olhar para a segurança do profissional, né? Então, talvez esse seja um momento assim crucial que a gente então faz uma virada de chave. E talvez podendo te responder um pouco disso, Sônia, a pandemia, ela mostrou diferentes momentos, né? Então, talvez eu vá trazer exemplos aqui que não tenham acontecido nessa ordem, mas assim, a gente vai lembrar, se a gente tivesse a possibilidade de fazer uma interação, eu imaginava que as pessoas, nesse momento, fossem sinalizar com a cabeça, dizendo, sim, eu lembro, né, desse momento.
Mas, assim, eu lembro, assim, me recordo, por exemplo, assim, da questão lá do início, assim, da dificuldade que a gente tinha com relação ao mascaramento, né? Por vezes a gente tinha uma orientação de uso de um tipo de máscara dentro da instituição, quando na rua O som. não estava usando ainda. O som falhou, Daisy, mas voltou. Voltou? Voltou. Se você quiser Tá repetir bem. só o finalzinho, que você estava falando da questão Tá do bem. máscara, Tava falando do mascaramento, isso, né? Então, por vezes a gente tinha essa contradição, né? Nós estávamos já usando nós usávamos máscara na rua e na instituição a gente não estava usando ainda, né? Ou então ainda questões com relação ao uso de EPIs. Por que uma determinada área estava usando um EPI e outra não? Né? Por que na área dedicada ao Covid a gente fazia de uma forma, se em outra área eu tinha um risco tão grande, ou um risco que as pessoas entendiam que era o maior por não saber que paciente elas estavam cuidando. Então, isso foi assim num crescente ao longo da pandemia. Além disso, talvez eu pudesse trazer aqui que, em determinado momento, a gente precisou olhar para as questões dilemáticas, né, para as questões envolvendo terminalidade, ou até mesmo os pacientes paliativos, que em algum momento a gente precisou conversar sobre isso, o desabastecimento que aconteceu em tantas instituições e, fundamentalmente, a questão de quadro de pessoal. Nós tínhamos um aporte muito grande de pessoas entrando na instituição, mas uma necessidade de capacitação, porque aquelas pessoas não faziam parte da instituição e elas precisavam ser capacitadas para trabalhar. Então, em meio a tudo isso, as pessoas seguiam trabalhando e a pandemia seguia aumentando o número de casos. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue dizer para aquele profissional, a gente orienta que fique em casa, mas vocês vêm trabalhar, né? Então, assim, que dificuldade é essa que sentido é esse que a gente dá? Então, talvez seja isso. E aí, olhando, assim, para as questões, como tu me perguntou, né? Que dificuldade o núcleo vê nisso, a gente é uma instituição que nós temos protocolos bem definidos, que nós temos escalas preditivas de risco instituídas, nós temos vários processos instituídos e que a gente entende que é o que garante a qualidade do nosso atendimento. E isso vem de uma trajetória lá desde 2013, em que a gente vem olhando para as questões de qualidade e segurança. Como que nesse momento a gente vai dizer, nós precisamos priorizar e agora a gente não vai aplicar mais a escala, né? A gente precisa priorizar e nesse momento a gente não vai precisar cuidar dessa forma que a gente fazia antes, porque a gente não está tendo quantitativo suficiente para olhar para isso. Então, de certa forma, as pessoas dizem, mas como que a minha liderança que pedia para eu seguir todos esses protocolos, para eu seguir todas essas orientações, nesse momento diz que não é mais assim. Então, por vezes, as pessoas se colocaram em choque com o seu trabalho, né? Dizendo que elas não conseguiam cuidar dessa forma, porque elas já cuidaram muito mais. E como que a gente explica para o profissional? Nesse momento precisa ser assim. Então, o núcleo se depara com essa situação de um aumento do número de casos, de um aumento da gravidade dos pacientes e de profissionais que querem garantir um cuidado da mesma forma que faziam antes, numa instituição que é de alta complexidade e que cuida, então, de pacientes com cuidado muito diferenciado, né? E como é que a gente diz para eles agora? Não, agora não é mais assim. Então, essa foi a nossa grande dificuldade de poder dar sentido para esses profissionais que estão ali na assistência. E foi pensando nisso que a gente olhou e disse, precisamos fazer alguma coisa e precisamos fazer alguma coisa de maneira rápida, porque senão a gente vai perder esses profissionais aqui. As pessoas não estavam conseguindo aguentar, né? A dificuldade de lidar com aquela situação difícil e, por vezes, dilemática. Nossa, é muito interessante isso, porque vai um pouco na contramão de algumas outras unidades, né? Essa questão de troca de experiência é meio isso mesmo. Porque as unidades que observou...
Pode falar. Sônia, desculpa. Tu sabe que agora eu pensando assim, né, a gente olhando para os processos assim que a gente teve mais dificuldade, assim. Eu lembro de uma situação que talvez não tenha sido lá do início, mas que aconteceu ao longo da pandemia, que foi, por exemplo, a restrição de acompanhantes. A restrição de acompanhantes, ela repercute muito no nosso trabalho, na medida em que eu não tendo acompanhante, por vezes eu aumento a sobrecarga, né? Porque o acompanhante ele está ali para ajudar em atividades básicas, ele não vai fazer a função do profissional, mas ele vai, na verdade, supervisionar uma saída do leito, ele vai auxiliar numa alimentação. Então, na medida em que a gente está dizendo, está faltando, o nosso quadro de pessoal está ficando cada vez mais difícil, a gente diz não entra, então fica contraditório, e parece que a gente está trabalhando contra as pessoas. Contra os próprios profissionais. Exatamente. Querem que eu sofra aqui, enquanto não é dificultando o trabalho, isso aí. Mas muito bom isso, trazer esse informe. E como você disse, né, todos vivenciaram coisas muito parecidas. Eu acho que no mundo, né, essa coisa de escassez de produtos, de insumos, de ter que capacitar, porque cada dia era um dia diferente, cada dia era uma coisa que se modificava, alguma coisa que a gente aprendia mais e que tinha que incorporar de uma forma rápida dentro do nosso dia a dia, da nossa prática hospitalar, né? Foi muito complicado. Mas o que eu observei na sua fala, né, que você já tinha os protocolos, já tinha predição de algumas coisas, você já tinha organização, qualidade, e aí os profissionais tinham que entender em algum momento que aquilo deixou de ser prioridade em prol de outra coisa, de um elefante que surgiu para a gente dar conta ali. E em algumas outras unidades, né, que a gente também pôde observar pela movimentação até no país, foi o contrário, né? Aquelas unidades que não tinham protocolos definidos, que não tinham aquela organização já muito bem definida, elas se perderam de alguma forma e a pandemia cobrou isso, porque tudo teve que acontecer de uma forma muito mais acelerada, né? Porque os riscos estavam muito mais iminentes, né? Então, essa questão da organização, dos protocolos, da capacitação dos profissionais, ela se intensificou muito além, mas ela, de certa forma, cobrou de todo mundo. Cobrou de quem estava organizado de uma maneira, cobrou de quem ainda precisava se organizar de outra maneira, né? Muito interessante. Mas eu acho que, no final, a gente tirou algum aprendizado, né? De certa forma, alguma coisa ficou de bom aí. E aí, vamos aproveitar e ver a visão da Márcia em relação a essas dificuldades, esse enfrentamento, você que estava na saúde do trabalhador, né, com um grupo de enfermagem, saúde mental, essa equipe maravilhosa aí tentando dar conta do cenário, como é que foi esse enfrentamento aí durante a pandemia, com as dificuldades que vocês encararam, tiveram no dia a dia? Pois então, Sônia, eu confesso a vocês até que eu fico bastante emocionada, né, quando a gente faz essa retomada, né, tem sido 2 anos e pouco bastante duros, né, para todos nós, né, e poder fazer é uma oportunidade magnífica, né, poder fazer essa retomada, mas ela é cheia de emoção, né, para mim, assim, especialmente, talvez por tudo que a gente tem lidado, né, e lidou ao longo desse período. E então, assim, né, isso me remete a pensar, né, com relação às dificuldades enfrentadas. Eu acho que a primeira questão que me veio à mente, né, com essa pergunta, é a questão do medo, né? Todos estavam com muito medo. Todos nós estávamos com muito medo, né? E aí, pensando na segurança do paciente, né, que estratégias a gente poderia utilizar para trabalhar com essas pessoas que vinham trabalhar com muito medo. Nós vínhamos trabalhar com muito medo. A gente desconhecia, né, o que de fato tornava seguro que a gente estivesse dentro do ambiente hospitalar. Uma hora era todo mundo mascarado, outra hora não, né? Uma hora era N95, outra hora era máscara cirúrgica, né? Então, os procedimentos iam mudando, as orientações iam mudando, né? Então, eu acho que
essa necessidade de um rápido ajuste às mudanças do cenário foi uma das dificuldades, né? E aí depois, mais adiante, a gente vai falar sobre as estratégias que a gente usou para isso, né? Mas essa eu acho que foi uma grande dificuldade que a gente enfrentou, justamente porque a gente vinha, né, de um histórico de ser uma instituição que preza muito, né, pelos nossos protocolos, pelos nossos fluxos, né, pelas nossas ferramentas que nos dão indicadores, né? A gente conversava muito isso durante a pandemia, que em tempos não pandêmicos, às vezes a gente levava 6 meses para escrever um protocolo, né? Durante a pandemia, às vezes a gente escrevia um protocolo de um dia para o outro, ou no mesmo turno, né? Estabelecia um novo fluxo. Então, esse é um grande desafio, né? Foi um grande desafio trabalhar com a mudança de mindset das pessoas, né, que vinham, né, se constituindo enquanto trabalhadores com um modelo bastante diferente desse modelo que a pandemia nos impôs, né, que a pandemia nos trouxe. A gente se manteve sempre presente, nós, né, fomos uma equipe que nunca saiu de dentro do hospital. Né, a gente fazia reuniões virtuais dentro do hospital, né, muitas vezes com colegas que estavam noutra sala dentro do hospital também, porque as restrições impunham isso, mas a gente não saiu nunca da linha de frente, né, dentro das unidades, né, junto com os nossos colegas trabalhadores que estavam lá na beira do leito, né. Então esse também foi um grande desafio, né, a gente trabalhar de um jeito bem mais corpo a corpo do que a gente já fazia, né? Embora o campo da saúde do trabalhador seja um campo historicamente corpo a corpo, né? Mas a gente foi muito além disso, né? Então, acho que outro grande desafio que a gente enfrentou foi assim, bom, quais são as bases conceituais para o enfrentamento de uma pandemia, né? E aí a gente buscou recursos, né, com relação a enfrentamentos de catástrofes e tragédias, né? Foram os recursos mais próximos que a gente teve para tentar se aproximar um pouco do que a gente podia rapidamente desenhar como estratégias de intervenção. Né? Então, acho que essa questão do mindset, a questão do enfrentamento do medo, né? A questão do trabalho corpo a corpo, acho que foram grandes desafios e dificuldades, né? E uma coisa que a Deise falou que eu gostaria de reforçar é assim, enquanto um desafio e uma dificuldade, que estratégias usar para manter as pessoas, né? Para que os trabalhadores pudessem, né, ter confiança de que eles pudessem estar ali, né, todos os dias, vindo diariamente ao hospital trabalhar, se defrontar com o novo, se defrontar com o inesperado e voltar depois disso para os seus lares, né? Então, a gente desenvolveu muito essa temática também com o trabalhador, em relação a esse ir e vir, em relação a como cuidar de mim, trabalhador, como cuidar do paciente e como cuidar dos meus familiares, dos meus amores, que nem a gente, né, muitas vezes referiu assim. Acho que eu destacaria esses principais desafios dentre tantos outros. Dentre tantos outros, exatamente. Mas eu concordo plenamente com vocês, principalmente quando falam da questão do medo, né, e dos próprios profissionais. Né? Na ocasião, eu também estive dentro de uma unidade hospitalar e era o que a gente mais vivenciava, né? As pessoas tinham medo, as pessoas não entendiam. Então, quando a gente parava para fazer uma palestra, para juntar um grupo, para poder explicar, usa máscara, não usa, como usa, então, vira e mexe, te abordavam no corredor para perguntar, para tirar mais dúvidas, porque todo mundo, de repente, queria se informar mais e melhor. E nós mesmos estávamos recebendo informações novas também a cada dia. Então, foi muito frenético, né? Foi muito frenético, mas foi um momento, assim, de aproveitar algumas coisas, né? Aproveitar aquela vontade do nosso público, de que a gente sempre quis levar a informação, eles queriam essa informação também, né? Eu acho bem interessante, no meio de todo um cenário difícil,
algumas coisas a gente conseguiu avançar. E isso foi essa questão do próprio profissional buscar compreender melhor o seu cenário, o que ele pode fazer, né? A gente pode até citar aí a gente já parte para falar das estratégias, mas como, né, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar passa séculos tentando fazer as pessoas compreender que lavar a mão é importante, e hoje em dia todo mundo está ali com o protocolo bem afinado. Mas aí você ia falar sobre as estratégias utilizadas para esse enfrentamento, como vocês duas estão dentro do mesmo ambiente hospitalar, não sei se seria interessante você dar continuidade, ou a Deise já fala um pouquinho. Eu queria saber um pouco dessas estratégias que vocês utilizaram, como é que foi. Deise quer nos contemplar com esse informe? Pode ser. Acho que então a gente olhando para esse contexto, né, de uma necessidade de um rápido ajuste, né, assim como a gente tinha uma informação de manhã, final da tarde essa informação já era diferente. Protocolos que mudavam numa velocidade muito grande, necessidade da gente olhar o que está vindo por parte da mídia, o que a gente precisa se adequar, os próprios questionamentos que os profissionais faziam, né, para a gestão, assim, por que em outra instituição é desse jeito e por que aqui está sendo assim, e talvez olhando para aquilo que a gente já conhecia antes da pandemia. A gente sabia que ambientes mais favoráveis, eles têm uma repercussão em melhores desfechos para os pacientes. A gente sabe que ambientes mais favoráveis têm profissionais mais satisfeitos com o trabalho, diminui rotatividade. Então, diante dessas informações e da gente ver que esse cenário cada vez está piorando, surge, então, a criação de um grupo de trabalho. Na verdade, na ocasião, esse grupo não tinha um status de programa. Hoje tem, né? Mas lá, na ocasião, foi um grupo de trabalho que surgiu em março de 2020. Talvez a Márcia possa me corrigir. A Márcia é, então, a coordenadora desse hoje programa, que é o que se chama de Programa de Intervenção Psicossocial em Saúde do Trabalhador. Então, esse programa ele foi criado e ele tem alguns representantes, então, e esses representantes são, a gente tem o representante do Serviço de Medicina Ocupacional, do Núcleo de Segurança do Paciente, representado, então, pela Gerência de Risco e pelo Programa de Qualidade, representantes da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, do Controle de Infecção, do Serviço de Psicologia, e essas pessoas, então, olharam para tudo isso que vinha se apresentando, todas essas dificuldades, todos esses medos, todos esses contratempos e todas essas necessidades que os profissionais vinham trazendo e que a gente precisava dar sentido e significado para aquelas pessoas continuarem trabalhando, mas também de aproximar aquela tomada de decisão que acontecia na alta liderança para que as pessoas que tivessem, de fato, na linha de frente compreendessem o porquê do que está acontecendo. Por que está sendo tomada essa decisão? Por que nesse momento a gente restringe as visitas quando a gente não tem quadro suficiente de pessoal para cuidar dos pacientes? Por que a gente manda... por que a gente diz que tem que trocar a máscara? Por que desse momento é essa ou aquela máscara? Então, para isso a gente criou esse grupo, e esse grupo, ele era constituído, então, por essas pessoas, e nós chamamos, né, de um apelido, né, a gente chama esse grupo de mediadores, né. Ele é um grupo constituído, então, geralmente, é uma dupla que constitui essas intervenções que a gente faz, onde a gente tem uma pessoa da área técnica e uma pessoa da psicologia. E essa pessoa da área técnica, ela pode ser alguém do Serviço de Medicina Ocupacional, ela pode ser alguém da gerência de risco, do controle de infecção, depende muito da demanda que se tem. E essa dupla, ela vai ao encontro dos trabalhadores para poder, então, responder questionamentos, tirar dúvidas que as pessoas tenham, para que as pessoas consigam, de fato, como eu disse a Márcia, seguir trabalhando em meio a tanto bombardeamento que se tinha por parte da mídia e que a gente não conseguia ter nem tempo suficiente para processar. Então, essa foi a principal estratégia. Tem outras que a Márcia vai compartilhar também, mas essa foi a principal estratégia que a instituição criou para poder olhar para isso.
Talvez a Márcia, como coordenadora do programa, pudesse até trazer mais elementos, assim, mas eu acho que é importante, como essa é uma atividade em que a gente vai compartilhar experiências, talvez a gente pudesse trazer, num próximo momento, exemplos de situações que a gente vivenciou e como é que a gente se constituía para poder dar essas explicações, se aproximar desses trabalhadores. Eu acho que tu trouxe uma pista bem importante aqui, Sônia, que foi a questão da CCIH. Né? Como é que a CCIH se insere nisso com as informações que precisam chegar nas pessoas e que muitas vezes as pessoas se distanciam dessa informação? Pois é. E durante a pandemia a gente viu essa aproximação acontecer, né? Por necessidade, por medo, por insegurança. Então a informação precisava chegar, isso era um sentimento mesmo de cada trabalhador, de cada profissional. E aí, Márcia, lidar com essa questão, né, até da saúde mental, da saúde ocupacional, foi muito interessante, deve ter sido muito interessante para vocês, e também vocês estiveram alinhadas, inclusive, com o tema do Dia Mundial da Organização Mundial de Saúde, né, que nós aqui da Sobrasp trabalhamos bastante o tema. Eu acho que o Brasil inteiro se debruçou muito sobre isso, porque super muito bem-vindo naquele ano a temática, né, e vocês já estavam inseridas em trabalho dessa magnitude. Parabéns. Mas então fala um pouquinho para a gente na sua visão de ocupacional. Pois então, como eu falei antes, é muito bom recordar assim, né, toda essa experiência tão potente, né, porque a gente teve no hospital, a gente tem ainda, né, só que agora, né, em caráter bem mais reduzido, mas a gente teve um grupo de trabalho o GT do enfrentamento, que chama, né, que era composto por representantes, composto por os representantes da alta direção e de diferentes áreas dentro do hospital. Então, esse GT de enfrentamento, durante a pandemia, ele se reuniu todos os dias, incluindo sábados e domingos, né? E lá nesse GT, né, estavam presentes algumas áreas consideradas áreas-chave para o enfrentamento da pandemia, então, CCIH, né, Serviço de Medicina Ocupacional, Gerência de Risco, a qualidade, né, dentre outras pessoas da área de suprimentos, administrativo, diretoria médica, enfim, não vou aqui citar, nem vou saber citar todo mundo, né, as diferentes áreas de enfermagem, mas eu citei esses assim porque são os componentes do nosso grupo de trabalho, né, de estratégias de enfrentamento psicossocial em saúde e trabalho durante a pandemia. Em determinado momento, né, esses representantes lá do GT, eles, logo no início ali, quando o primeiro trabalhador do hospital positivou, né, se deram conta que a gente tinha que poder conversar com os trabalhadores sobre o que estava acontecendo, né? O GT fazia deliberações sobre processos, sobre fluxos, sobre EPIs, sobre mascaramento, né? Mas que a gente precisava conversar com os trabalhadores sobre essas deliberações, que isso pudesse ser de fato compreendido pelo trabalhador, para que ele pudesse ficar minimamente ok para o seu trabalho, e então a gente poder, né, se aproximar daquela assistência que a gente quer, né, que é uma assistência com qualidade, que é uma assistência com segurança, né. Então a gente, né, a quem inicialmente deu o start para isso foi a Helena da qualidade, né, a doutora Helena Barreto, que é uma das coordenadoras do Núcleo de Segurança da Qualidade, que entrou em contato comigo, né? Na época eu era gestora da psicologia também, para que a gente pudesse construir estratégias para chegar nesses trabalhadores, né? E aí a gente lançou mão, né, desse processo que a Deise está dizendo, que a gente apelidou de equipe de mediadores, né? Então, nós somos uma equipe multidisciplinar de mais de 20 pessoas, né, que é composta por psicólogos,
técnicos da CCIH, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, os técnicos do núcleo de segurança do paciente e médicos do Serviço de Medicina Ocupacional, médicos do trabalho, né? E essa equipe de mediadores, então, começou a ir nas áreas, né, de uma forma muito rápida, muito ágil, conversar com os trabalhadores. Que áreas a gente ia, né? A gente ia naquelas áreas onde havia uma percepção de que os trabalhadores estavam com muitas dúvidas, inseguros, né? Muitas vezes com muito medo, muitas vezes até mesmo revoltados com coisas que eles não entendiam. Então, essas áreas iam sendo sinalizadas por nós ou pelo GT, aqueles que se reunia todos os dias de manhã, ou por lideranças que entravam em contato com qualquer um de nós e que nos diziam: olha, a minha equipe não está bem, a minha equipe está ansiosa, a minha equipe não está entendendo, a minha equipe está resistindo à indicação da máscara, por exemplo, né? E então, dentro dessa estratégia que a gente chamava de mediação, o que a gente procura fazer, né? A gente ainda chama de mediação, né? A gente procura trabalhar com alguns pilares, tá? Que são a escuta, a informação qualificada, né? E a comunicação. E a partir disso, a gente conversa com os trabalhadores sobre o que é necessário, o que a gente precisa para cuidar bem das pessoas, né? Então, a gente precisa ter mais esclarecimento sobre qual é a máscara indicada para mim, na minha área, em tal situação, então vamos em busca disso. A gente precisa elaborar um fluxo diferente, né, de paramentação e desparamentação, então vamos organizar isso, né? E por isso, né, eu estou dando esses exemplos, por isso a Deise falou que a gente sempre vai nas mediações em dupla com uma pessoa da área técnica e uma pessoa da psicologia, porque a gente foi consolidando essa estratégia de trabalho onde ela alia, né, o que é prescrito e o que é real, né? E para isso a gente também tem que ter o entendimento técnico mesmo do que pode, o que não pode, o que é o adequado, o que é adequado, juntando isso com o impacto psíquico no trabalhador, né? Então, essa é uma das estratégias que o programa de intervenção psicossocial, que depois hoje é constituído formalmente, tem ato de nomeação, né? Tem um grupo executivo e tem um grupo que operacionaliza, né? Então, esse programa, né, ele já está bastante robusto assim dentro da instituição. Esse foi uma das estratégias, né? A outra estratégia que eu acho bem importante também de destacar aqui com vocês, né, é o que a gente chamou de TRR Saúde Mental, Time de Resposta Rápida em Saúde Mental, tá? Que foi baseado numa experiência relatada em Uhu, onde todos os trabalhadores que testavam positivo para o Covid, eles tinham um atendimento de primeiros cuidados psicológicos por telefone, né, ou por videochamada, né, ou telefônico, dentro de um protocolo, assim, inicialmente, quando o afastamento era de 15 dias, a gente fazia 3 atendimentos com esse trabalhador. Depois, conforme os protocolos de afastamento foram mudando para 10, 7, hoje 5 dias, a gente foi adaptando o protocolo também. Então, o que a gente fazia nessa ligação telefônica, né? A gente confirmava com a pessoa que ela já tinha recebido o resultado positivo, né? Que quem dava esse resultado era a equipe médica, né? Junto com a consulta, etc. e tal. Então, a gente confirmava isso e a gente fazia um acolhimento, né? Uma escuta desse trabalhador a respeito de qual era o impacto psíquico dele ter esse diagnóstico, né, de Covid positivo
E aí como é que estava estruturada a sua rede de apoio, né? Como é que ele estava emocionalmente, de acordo com a demanda emocional. A gente teve uma parceria com o serviço de psiquiatria, né, que desenvolveu especificamente para a pandemia um protocolo também de intervenção em crise, com uma equipe constituída para isso. Aí a gente remetia para a psiquiatria, se necessário a gente, né, remetia para o serviço social para tentar organizar em casa, né? Houveram momentos muito difíceis, assim, que a gente ligava para os trabalhadores e todas as pessoas daquela casa estavam com Covid, algumas internadas, às vezes internadas em diferentes hospitais, né, tanto de Porto Alegre como de fora de Porto Alegre, naquele período que foi, né, mais intenso, assim, né, acho que foi a Delta, né, que foi a variante que mais nos fez sofrer, né. Então, essa estratégia também foi muito importante, né, porque o trabalhador se sentia, através dos grupos de mediação, cuidado dentro da instituição, enquanto estando no trabalho, e através do time de resposta rápida em saúde mental, ele também se sentia cuidado quando ele precisava se afastar, porque ele estava doente, né, porque ele estava com Covid, né, independente de qual era essa fonte de contágio do Covid, isso não interessava, né, ele também seguia sendo cuidado, e com muitos trabalhadores a gente precisou fazer um trabalho também de retorno gradual ao trabalho, aí tem muitas e muitas experiências que a gente poderia relatar. Além disso, a gente fez um folder, né, orientando sobre, né, a partir de estar contagiado, quais os cuidados que eu devo ter, quais os cuidados com a minha casa, quais os cuidados com o meu familiar. Os trabalhadores ganhavam o que a gente chamava de um kit, né, quando eles iam consultar porque tinham suspeita de Covid, eles ganhavam aquele kit que tinha uma máscara do hospital, um álcool gel e o folder de orientação, né. Então, a gente trabalhou com muitas, né, desde campanhas institucionais, lives, conversas com a diretora, tinha semanalmente uma conversa da diretora com a comunidade, trazendo informação, trazendo esclarecimento, agradecendo aos trabalhadores pelo empenho, pelo envolvimento, né. A gente teve os super crachás, que provavelmente muitos de vocês tiveram nos hospitais de vocês também, porque como a gente teve muitos trabalhadores temporários, a gente conheceu colegas de trabalho com máscara e se despediu de colegas de trabalho com máscara também. Tem colegas de trabalho, né, que eu tive na psicologia durante a pandemia que eu nunca vi elas sem máscara, a não ser pela foto do WhatsApp, né. Então a gente foi, né, fazendo, né, muitas conversas com pessoas referência, assim, no país e fora do país, para tentar também trazer experiências que ali pudessem ser feitas para cuidar, né, dos HCPanos, que nem a gente diz lá no hospital, né, Deise? Ai, gente, é isso, né, cuidar de quem cuida, cuidando de quem cuida, né, porque os trabalhadores realmente precisavam desse suporte, e foi muito interessante vocês se organizarem dessa forma, com um time de resposta rápida, também com a questão da equipe de mediadores, né, da escuta qualificada. Por quê? Porque informação é tudo, né? Informação, ela vai contribuir plenamente com a segurança do paciente, ela vai te levar a uma comunicação mais efetiva, que é tudo que a gente precisa, principalmente nos momentos de crise, né, onde a gente tem que lançar mão dessas estratégias, né, criar oportunidades para vencer a crise. E eu achei bem interessante vocês estarem trazendo essas estratégias que foram montadas, e a gente sabe que nos hospitais afora, país afora, muitas estratégias também foram acontecendo mediante aquela necessidade interna, muitas delas também semelhantes a de vocês, mas a gente pode ouvir aqui 1000 outras histórias, e aí essa série poderia até não ter fim, porque realmente muita coisa aconteceu. Mas, de antemão, já parabenizo vocês por esse trabalho aí, super importante, com a saúde mental, com a escuta qualificada, com a transmissão de informação no tempo certo,
com o acolhimento do profissional que tem seus medos, suas incertezas, mas de alguma forma está ali porque compreender, né, os profissionais compreenderam que não teriam como estar em casa como todo mundo estava, e eles teriam que estar ali no hospital. Mas como? De que forma? Então, na verdade, foi bem interessante esse trabalho de vocês, eu tenho certeza. E aí eu aproveito para perguntar, eu acho que todo mundo aqui quer saber, de tudo isso que foi, de repente, vocês tiveram que se reinventar, fazer acontecer, o que ficou, né? O que tem de lição aprendida disso tudo, o que vocês têm de legado, né? De tudo que foi implementado assim, meio que de repente, mas de uma forma sempre com muito carinho, né? E com muita vontade de fazer dar certo, de minimizar os riscos, de trazer segurança do paciente, para o paciente, para os trabalhadores, né, para os profissionais de uma forma geral. Então, falem para mim um pouco desses aprendizados, dessas lições institucionais, né, o que ficou, né? Deise, que gostaria primeiro, já que a gente está intercalando para facilitar, para poder respirar, também beber uma água. Quer falar um pouquinho para a gente, Deise? Eu acho que a Márcia sumarizou assim, um pouco desse investimento na segurança do paciente e do profissional, né? Então, acho que é isso, assim, acho que a gente, nesse momento, faz um investimento muito grande nos profissionais, e acredito que esse investimento é o que talvez a gente vá, em algum momento, conseguir olhar se isso vai fazer diferença na nossa cultura de segurança. Na medida em que a gente faz esse investimento e que a gente consegue manter isso, a gente, em algum momento, talvez consiga objetivar isso. Hoje, o que a gente tem são dados muito qualitativos, né? Mas, assim, buscando, assim, responder um pouco disso que tu pergunta, né, Sônia? Eu acho que um dos legados, assim, né? Acho que tem vários, mas, assim, é o cuidado com o outro, né? O cuidado com o outro é um dos principais legados. A possibilidade de um trabalho multiprofissional, né? A gente viu que é possível, ele precisa de um investimento, é algo desafiador, não só na nossa instituição, como em tantas outras, mas é algo possível e é algo que tem um resultado. A gente viu também que o quanto que esses resultados eles podem ser mais sólidos ou não, dependendo das relações de confiança que a gente consegue instituir. Na medida em que a gente se aproxima de um grupo de trabalhadores e que a gente consegue, então, construir relações de confiança, fica mais fácil para que em outro momento a gente possa falar de situações que são difíceis de serem abordadas, porque a gente já tem esses laços construídos. O aprendizado, sem dúvida, é algo que para mim, assim, é o que fica, assim, o aprendizado, ele fica muito para o núcleo de segurança do paciente. A gente, enquanto núcleo, viu uma outra forma de se aproximar das pessoas, de compreender as realidades, de compreender as dificuldades, e dessa conexão que a gente consegue fazer com as pessoas para obter melhores resultados. E talvez aqui eu vou me permitir trazer assim, um exemplo disso que a Márcia trouxe por último, né? É claro que no auge da pandemia, as questões elas eram muito voltadas ao medo, à necessidade de explicar por que haviam tantas mudanças de protocolos, mas a gente tem situações, por exemplo, que aconteciam em unidades em que não eram dedicadas ao paciente COVID, onde existiam, por exemplo, 2 ou 3 pacientes com suspeita de COVID, e quando se acionava, por exemplo, a CCIH orientava: esse vai ficar isolado, esse pode ficar no quarto com máscara, e esse precisa coletar. Quando as pessoas ouvem essas definições e que para elas são completamente contraditórias, e elas perguntam por que é diferente, por que para esse paciente vale essa orientação e para aquele vale outra? Esse é o momento em que o profissional não vê sentido no seu trabalho e ele não entende por que está acontecendo. Então, em uma oportunidade, na presença, então, do grupo de mediadores, a gente identificou isso acontecendo. E o que a gente fez? Naquela ocasião, nós tínhamos a dupla de mediadores, na verdade, era composta por uma psicóloga e por mim.
ainda que eu pudesse ter alguns elementos para poder responder isso, eu não tinha todo aquele conhecimento, ou todo aquele conhecimento aprofundado que as pessoas queriam para aquela resposta. E se a gente entende que esse é um hospital diferenciado, é um hospital escola, em que o conhecimento científico é algo muito valorizado, as pessoas também vão buscar isso, elas vão querer buscar aprofundadamente as respostas. Então, nessa ocasião, nós pedimos, então, para uma colega que é uma das mediadoras, mas que é uma representante da CCIH, e ela vai até a unidade e faz essa explicação. Ela explica, então, ela fala sobre replicação viral, ela fala sobre carga viral, ela fala sobre diferença de leito de pressão positiva, leito de pressão negativa. E naquele momento, as pessoas têm a permeabilidade para ouvir aquelas informações, elas necessitam ouvir aquela informação. Então, não é uma necessidade da CCIH de trazer informação, é uma necessidade das pessoas de poder contemplar o que a CCIH tem para falar. E aí vai ao encontro daquilo que tu trouxe um pouquinho ali atrás, né, Sônia? Quando a gente fala que a CCIH vai na unidade, tem que me falar por que é importante lavar as mãos. Mas se eu não quero saber por que é importante lavar as mãos, eu não vou ouvir, eu não vou mudar uma prática. E nessa ocasião a gente tem justamente o contrário. Então, além da gente ter essa permeabilidade, a gente se preparou através da linguagem, de poder chegar nessas pessoas e poder dar essas explicações. Então, aquela aula que a gente imaginava, né, que é algo que estaria muito distante dali, ela é uma aula que acontece no momento em que as pessoas querem essa aula. E aí a gente ouve por parte do trabalhador dizendo, agora sim, agora eu estou entendendo, porque antes eu não estava entendendo e antes era só, vocês estavam só me enrolando. Então, é isso, né? Eu acho que de tantos aprendizados que a gente tem, esse para mim é um aprendizado muito importante, que é uma forma da gente fazer diferente. Né? E é uma forma da gente poder envolver as pessoas, ou seja, eu tenho que dar essa resposta quando a pessoa está buscando ela. Não adianta eu querer me aproximar de alguém trazendo um conhecimento que não é do interesse da pessoa naquele momento. Né? Então, acho que dos legados, assim, todos, assim, eu acho que esse é um dos principais, assim, que eu entendo que tem. O alcance, né, ele foi muito mais efetivo, né, como eu dei o exemplo da CCH por anos e anos e anos buscando de forma incansável e pouco resultado. Então, de repente, como veio de lá para cá, a coisa já funciona um pouco melhor, né? Essa permeabilidade, gostei do termo, viu, Deise? Essa permeabilidade para conquistar o saber, a informação, o conhecimento a respeito de alguma temática, isso foi muito presente, sim, foi muito presente. E até gostaria de saber, como núcleo de segurança do paciente, você compreende que foram pontos positivos, vocês conseguiram, como núcleo, se expressar melhor, buscar melhor também, um alcance melhor para os objetivos, né, como você colocou no início? Você acha que a pandemia trouxe um avanço para os objetivos que o núcleo já tinha antes? Eu entendo que sim, eu entendo que sim. Na verdade, quando a gente pensa assim, olhando assim para o trabalho do dia a dia, né, para a experiência que a gente tem assim no dia a dia, quando eu tenho um incidente de segurança, um evento adverso, em que eu tenho um desfecho desfavorável para um paciente, a análise daquele evento, ela precisa permitir o aprendizado, né? Só que assim, esse aprendizado, nós não vamos, a gente só consegue mudar nós mesmos, nós não conseguimos mudar o outro, né? Mas olhando para o erro, né? Não é muita palavra que eu gosto de usar, erro, mas assim, olhando para um desfecho desfavorável como uma oportunidade de reflexão, mais do que aceitar ele e legitimar ele, a gente precisa falar sobre o que aconteceu. E independente do que quer que tenha acontecido, já aconteceu. Né? Se algo não saiu conforme eu imaginei, não fui eu que fiz aquilo ali, não foi eu que criei daquela maneira, não foi eu que inventei. Muitas vezes as pessoas não têm consciência de que aquilo vai trazer um prejuízo para o paciente. Mas o que eu entendo é que quando a gente tem a possibilidade de fazer uma reunião para analisar um evento, muitas vezes a gente nem se conhece, a gente não tem um vínculo construído, então as pessoas têm muito essa sensação de estarem sendo julgadas, porque a gente está chamando elas no momento em que algo deu errado. Quando a gente tem essa possibilidade de ter se aproximado de uma equipe, de ter entrado
um grupo e conversado em momentos em que as pessoas tinham a necessidade de contemplar algo que era, né, do que eles queriam, quando algo não sai conforme o desejado, a gente tem mais facilidade de falar, porque a gente tira o julgamento. Então, como eu disse anteriormente, né, talvez a gente não tenha possibilidade ainda, dado o tempo que se passou, para poder medir essa cultura de segurança que a gente imagina que a gente está incidindo sobre uma cultura de segurança de forma a melhorar. A gente tem algumas coisas qualitativas que a gente está olhando, alguns resultados qualitativos, mas assim, e o hospital é muito grande. Mas o que eu posso te dizer é que nas últimas semanas eu já participei de análise de evento diverso, em que o maior prejuízo ainda foi para o profissional. E para a gente fazer isso, primeiro a gente foi lá contemplar aquele profissional, se aproximar dele, fazer esse apoio para que depois a gente pudesse analisar o evento. E quando eu convido esse profissional para vir analisar o evento, ele vem com uma sensação muito melhor. Ele me diz, eu achei que fosse muito pior essa reunião, eu achei que eu fosse ser culpado por isso. E não, mas o que me permitiu isso foi justamente esses 2, 3, 4 momentos que eu tenho antes com essas pessoas que estiveram ali envolvidas e que estão mobilizadas com um desfecho que não foi o melhor, mas que tem uma repercussão muito grande para o profissional, mas que eu já me aproximei delas, que eu já me vinculei com elas e que eu já criei uma relação de confiança que me permitam agora analisar o evento. Então, olhando para o núcleo de segurança, eu entendo que, sem dúvida, essa é uma possibilidade que a gente tem de fazer de diferente e é o aprendizado que o núcleo tira com relação a isso. Que bom, né? Como eu falei lá no início, né? Alguma coisa de boa a gente pôde tirar no meio de tanto sofrimento também, mas eu acho que foi muito, muito pertinente você trazer essa questão do disclosure, né? De uma forma mais tranquila de se fazer dentro do possível, né? E da questão da segunda vítima, que o profissional ele acaba sendo bem vitimado em alguns casos, e a questão de utilizar uma cultura não punitiva e o núcleo sabendo conduzir toda uma investigação de uma forma como tem que ser, isso facilita, né? Isso faz caminhar mais facilmente, né? E a gente acaba aprendendo também, né, como instituição. Muito bom, muito bom. Eu não permiti ainda que a Márcia falasse um pouquinho dos aprendizados, das lições, assim, eu acho que é meio o que a Deise falou, mas não sei se eu gostaria de complementar, que a gente já está aqui avançando um pouco mais para perto de finalizar, mas está tão gostoso conversar aqui. Mas fala um pouquinho, então, Márcia, complementa um pouquinho essa sua experiência, assim, em termos de legado, aprendizado. Legado, vou procurar ser sintética, assim, e não repetir o que a Deise falou, né, mas reforçar, assim, em termos de legado, né, eu sempre, né, nas nossas reuniões, muitas vezes eu faço uma pergunta para o grupo, né, a mediação, ela está dentro de vocês? Né? Então, a gente fez um processo de aprendizagem como equipe de mediadores. Né? A gente aprendeu a trabalhar junto áreas que não trabalhavam junto diariamente. Durante os 2 anos de pandemia, nós trabalhamos juntos diariamente. Então, a gente já tem, né, o núcleo de segurança internalizado, a CCIH internalizada e vice-versa, né? A gente se vê em campo pensando, né, em que momento eu vou chamar para esse fórum alguém do núcleo de segurança, alguém da CCIH, né, o médico do trabalho. Então, acho que esse é um legado, né? A gente aprendeu a trabalhar juntos, a gente entendeu as interconexões, né, que a saúde do trabalhador tem com a segurança do paciente, né, e que é uma interconexão diária, potente, 24 horas do dia, né? Então, acho que isso muda muito, né? A gente é diferente pós-pandemia, a gente é diferente pós-mediações, né, Deise? A gente aborda as pessoas, né, de uma outra forma, com o nosso legado anterior, o nosso método de trabalho, mas com o legado que a gente construiu na pandemia também.
né? A gente olha sobre outra perspectiva quando a gente fala sobre qualidade e da assistência, e aí, né, quero reforçar também o que tu falasse antes, né, Sônia, foi muito importante aquele ano, né, que o tema da campanha, né, foi a saúde do trabalhador, né, foi o trabalhador, a qualidade e o trabalhador da saúde. Há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, muitas pessoas, a maioria da população do mundo não sabia o que é um EPI. Hoje todo mundo sabe o que é um EPI, né? Ninguém sabia que a comissão de controle de infecção era tão importante dentro do hospital. Hoje, né, a população mundial sabe isso, né? Então, nós não somos mais os mesmos, né? Nós somos diferentes, nós somos olhados diferentes e a gente olha diferente e, portanto, intervém de forma diferente, né? E acho que esse é o nosso legado. Né? E era isso que eu ia perguntar para vocês, né? Como é que estamos hoje, mas acho que já está um pouco até implícito na fala, né? Estamos melhores de alguma forma, né? Eu acho que Deise também compactua com esse resumo. Eu queria só, antes que a gente fechar a live, responder uma pergunta que surgiu lá no chat, que é de Jaciara Rosa. Ela pergunta assim, na verdade, ela coloca, não sou profissional da saúde. Se acharem importante falar sobre isso, gostaria de saber o que mais mudou com relação à valorização da saúde dos profissionais na pandemia. O que mudou como conquista em termos de profissionais da saúde durante a pandemia, né? Querem que eu repita a pergunta? Não é uma pergunta, é uma colocação, mas com uma pergunta também, né? O que mais mudou em relação à valorização das na pandemia? Eu acho que é um pouco isso aí que vocês colocaram, né? Algumas unidades tiveram muito que buscar alguma coisa em relação a colaborar com o trabalhador na sua saúde como um todo, na sua saúde mental, na informação, né? E isso acabou acontecendo e foi uma mudança, né? Jaciara, não sei se responde, não sei se vocês gostariam de falar. Só atento aqui ao nosso tempo. Rapidamente, assim, eu entendo que só a questão do trabalhador da saúde ter tido uma visibilidade, né, diferente, já confere a ele um outro modo de se ver enquanto sujeito do trabalho na sociedade, né? Então, como a Deise disse, a gente não tem métricas para isso, né? Não temos ainda, precisaríamos acompanhar isso mais a longo prazo, né? Mas eu, né, imagino que o trabalhador da saúde ele não vai mais ser o mesmo após a pandemia, né? E ele também, né, olha para ele, para o valor do trabalho dele de uma outra forma a partir de tudo isso. A visibilidade, bem interessante, bem colocado, é isso mesmo. E para fechar, se vocês puderem resumir uma mensagem, uma frase, uma mensagem, alguma coisa que resuma toda essa vivência, toda essa questão trazida hoje aqui, deixar como mensagem para o público, para as pessoas que estão aí fazendo segurança do paciente, em todas as unidades, buscando, que é um trabalho que a gente sabe que é muito de formiguinha, não é uma coisa que se faz de repente, e é multiprofissional, precisa desse trabalho em conjunto que vocês trouxeram aqui, isso é importantíssimo, precisam da informação, do conhecimento, de saber disseminar, é muito complexo, mas é muito importante também, né? É muito interessante que a gente discuta e troca experiências para facilitar para todo mundo, né? E então, alguma mensagem, assim, mais resumidamente, antes que a gente fique sem tempo? Eu diria, né, que a gente poder perguntar para o trabalhador o que ele precisa para cuidar bem, né, é o que vai mais nos aproximar, assim, de um cuidado com qualidade e segurança, né? Poder fazer essa pergunta e poder, de fato, escutar as respostas, né, e fazer encaminhamentos a partir disso. Muito bem. É isso. Deise, quer fechar a sua mensagem? Não, eu agradeço, então acho que eu vou já iniciar minha despedida, né? Agradeço mais uma vez o convite da Comissão Científica da Sobrasp para poder estar aqui. Agradeço para poder compartilhar desse momento aqui contigo, Sônia, com a Márcia, que é minha colega, que a gente trabalha diariamente juntas.
e com quem esteve conosco até agora. Agradecer também os coordenadores do Núcleo de Segurança do Paciente, o professor Ricardo Kuchenbecker e a doutora Helena Barreto, que são quem nos orientam, assim, né, diariamente nas nossas conduções e no delineamento do nosso trabalho. E dizer, assim, que me aproximar um pouco da fala da Márcia e dizer, assim, que o grupo de mediação, que a função de mediador, ela está introjetada em mim. Então, essa é o meu grande aprendizado com tudo isso. Eu não sei mais trabalhar sozinha. Eu sempre que eu olho para uma situação, eu penso, eu preciso de uma psicóloga junto comigo, eu preciso de alguém da CCIH, eu preciso de alguém do Serviço de Medicina Ocupacional, porque a gente não consegue olhar sozinho, né? E eu acho que talvez seja isso, assim, a segurança do paciente, a gente precisa pensar ela em rede, né? E essa rede que a gente precisa pensar é algo compartilhado, porque sozinhos a gente não consegue. Então, talvez seja isso o nosso grande diferencial, assim, o que a gente tem para deixar aqui para quem está nos escutando. Excelente mensagens para a gente finalizar. Eu estou muito agradecida aí, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês duas. Foi muito bom a gente se conhecer um pouco melhor, conhecer um pouco do trabalho de vocês. Em nome da Sobrasp, da presidência, da diretoria da Sobrasp, agradecer imensamente a presença de vocês duas aqui. Parabéns pelo trabalho. E vou aproveitar, finalizar também, agradecer a todos que estão aqui presentes, nos ouvindo até o momento. Espero que tenham gostado. Gostaria de compartilhar aqui rapidamente com vocês, fazer informação, né, além de agradecer de estarmos juntos, que venham, se aproximem da Sobrasp, associem-se à Sobrasp, participem do que a Sobrasp tem de bom e de melhor, que somos um conjunto de pessoas interessadas em estudar cada vez mais a questão de segurança do paciente, melhorar a qualidade do cuidado. Então, eu queria só aqui rapidamente colocar para vocês a questão do nosso segundo congresso Sobrasp. Está aparecendo aí na tela? Sônia, enquanto tu projeta, eu só quero agradecer, pessoal. Muitíssimo sim. Obrigada, Sônia, muitíssimo obrigada o convite da Sobrasp pela oportunidade de estar aqui com todos, né? Ficamos à disposição enquanto Hospital de Clínicas também, para que a gente possa conversar em outras oportunidades. Muito obrigada. Não, Márcia, obrigada. E desculpa, realmente faltou um pouco te dar essa fala final de despedida, né? Não só da mensagem. Muito obrigada, muito agradecida mesmo. E então, voltando aqui a falar do nosso congresso, ele será 100% online, vai acontecer entre 15 e 17 de setembro, está com o título de inovar a garantir a qualidade do cuidado e segurança do paciente no contexto das iniquidades em saúde. Então, tem 5 trilhas, com bastante coisa interessante, a mesma comissão científica, né, parte dessa comissão científica ampla, grande, que nós temos, com profissionais de alto gabarito, estão se debruçando para fazer o melhor e trazer todas as evidências científicas do momento distribuído nessas 5 trilhas, e está bem interessante a programação do congresso. E entrem lá no site sobrasp2002.com.br para verificar e juntem-se a nós, será sempre um prazer estarmos juntos. E aproveitem também os descontos que temos para grupos, valores diferenciados por categoria de profissional, entrem lá e verifiquem e estejam conosco, será um prazer. E, finalizando então, em nome da presidência da diretoria, e agradecer a todos com uma satisfação muito grande mesmo de ter participado aqui, tanto com a Márcia quanto com a Deise. Agradecer a equipe de apoio aqui, a Raquel, a Cláudia Toledo, a equipe da organização da Abril da Segurança, né, que promoveu essa live, essa série de lives bem interessantes. Então, todos estão de parabéns. Muito obrigada e boa noite a todos. Até o próximo evento. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.